Olá! Nossa pesquisa ela aborda a segmentação de doenças em plantas por meio de redes neurais convolucionais, com foco na arquitetura UNET. Hoje, um dos grandes desafios da agricultura é a detecção precoce de doenças em plantas, especialmente em folhas. O diagnóstico visual feito manualmente é demorado, dependente de especialistas e pode ser bastante subjetivo, o que acaba atrasando ações de controle e aumentando o risco de prejuízos na produção. Então, diante desse problema, nesse trabalho, a gente propõe o uso da arquitetura UNET para poder fazer a segmentação semântica de folhas doentes. Então, a gente visa identificar de forma automatizada e precisa quais aquelas regiões, né, que têm os sintomas visuais de infecção. Então, a metodologia que nós empregamos, ela parte de um subconjunto inspirado na base Plant Village, que é um banco de imagens de plantas, e esse subconjunto ele possui imagens RGB que foram organizadas junto com suas máscaras binárias manuais. As regiões doentes, elas são representadas por pixels com valor de 255 e as imagens, elas também foram redimensionadas para 255 por 255 pixels e padronizando o input para a rede. Então, durante o pré-processamento, nós normalizamos esses valores RGB para o intervalo -1 e 1 e também nós convertemos em tensores. Então, as máscaras elas foram transformadas em escala de cinza e foram binarizadas com limiar de 0,5. E para realizar o gerenciamento de dados, foi feito por meio de uma classe customizada em PyTorch, que foi a classe Leaf Dataset, que ela garantia a integridade, né, dos pares imagem-máscara. E também nós usamos o Data Loader com batches de tamanho 4 e com embaralhamento a cada época. Então, para poder ver o quão eficiente era essa arquitetura, nós comparamos com outras duas arquiteturas convolucionais, que é a Autoencoder e a ResoNet, e todas essas redes foram implementadas de forma modular, né, treinadas sobre as mesmas condições, porque assim a gente poderia assegurar que fosse feita uma análise comparativa com o desempenho justo. Bom, agora nós vamos mostrar como gerar as máscaras e também executar a parte da UNET. Bom, primeiro, para gerar as máscaras, a gente abre aqui o terminal pela pasta da UNET. E então a gente executa o script de gerar máscaras. Vai aparecer uma imagem do banco de dados que a gente trouxe para cá. E a gente marca manualmente aqui onde estão as doenças. E na imagem de cá, que é um fundo preto, de acordo com o que a gente marca aqui, vai passar em branco para cá, vai ser o nosso espelho de onde está a doença da planta para que a rede consiga usar de exemplo e conseguir aprender. A gente clica S aqui para salvar e ele vai salvando na pasta de máscaras. E ele salva sempre com o mesmo nome para poder identificar depois qual que é qual e poder fazer essa relação na hora do aprendizado. Vamos fazer com 3 aqui, pois são sempre 3. Assim está bom. Agora vamos para a parte de execução da UNET em si. Ok, agora que a gente já tem as máscaras, na pasta de máscaras a gente consegue de fato executar o train.py que vai treinar a UNET. Então a gente só precisa fazer do mesmo jeito, vir até aqui e executar o train.py na pasta da UNET e ele já vai começar a execução, e começar a aparecer para a gente aqui no terminal, época por época do aprendizado da UNET, apresentando o loss e o IOU médio. Não. Bom, agora que terminou de executar, de fato a gente consegue ver aqui os resultados na pasta de resultados, onde aparecem todas as predições numeradas de acordo com o número da predição e, de fato, o nome da imagem em que foi gerado a predição, né? Então, a gente consegue ver, de fato, a evolução do progresso de entendimento das doenças pela UNET. A gente já consegue ver que a silhueta aparecendo conforme a gente vai passando as predições. A gente consegue, de fato, ver a evolução dela, salvando todas essas imagens, né, das predições, das épocas. Então, Pronto. Aí aqui, então, a gente consegue sempre ver a evolução dela, o que é muito bom nesse sentido, já que a gente consegue, de fato, acompanhar
o processo. Então aqui, por exemplo, na predição 50, a gente consegue ver aqui que foi uma das mais assertivas, né? Então a gente consegue também ver todas as máscaras equivalentes que estão aqui para a gente poder comparar. Então a gente pode vir até aqui no final, clicar na última máscara para a gente poder ver de fato a comparação para ver se está cabível ou não, se está compatível ou não, e é assim que funciona. Bom, pessoal, meu nome é Joaquim. Vamos começar falando sobre a Res Unit, onde eu vou apresentar a tecnologia. Bom, primeiro a gente usa o script gerar máscaras para criar máscaras manualmente de cada imagem, onde esse script ele permite que eu desenhe por cima das nossas imagens, gerando assim a máscara. Aí eu aperto S para salvar e vou fazendo isso com uma por uma. E assim por diante. Aqui eu vou skipar todas. Bom, agora a gente vai falar sobre a arquitetura da Res Unit, onde ela é uma variação da UNet com blocos residuais. Esses blocos ajudam a manter o fluxo de gradientes mesmo em redes profundas, o que melhora a capacidade de aprendizado do modelo. E também o encoder comprime as informações da imagem e o decoder reconstrói a segmentação a partir dessa codificação, usando skip connections para preservar detalhes espaciais. Bom, aqui no treino, a gente tem um código responsável por treinar a rede, onde ele carrega as imagens e as máscaras. E também aplica transformações, define o modelo e o otimizador. E também roda as épocas de treinamentos, onde a função EOMetric ela mede a qualidade da segmentação do modelo e o modelo é avaliado por essa métrica a cada época. Aqui eu vou rodar. E logo em seguida ele vai começar a soltar meus resultados aqui. Onde aqui ele soltou o primeiro resultado, onde o loss mede o erro do modelo o médio é quão bem o modelo segmenta comparado à verdade. Aí ele vai carregando bem lentamente, esse processo todo demora em torno de 20 minutos com 50 imagens que a gente carregou. E é isso. Aqui ele vai carregando lentamente, porque exige bastante processamento. Fala pessoal, meu nome é Saulo e eu vou mostrar a parte do autoencoder que a gente usou no nosso projeto. Bom, o autoencoder é uma rede neural com duas partes, o encoder que comprime a imagem e o decoder que reconstrói ela. Aqui na pasta do nosso projeto, a gente tem o arquivo autoencoder, que é esse aqui. Bom, ele é onde está a definição da rede. Também temos o train, que faz o treinamento em cima das imagens reais e suas máscaras. A gente tem um script chamado gerar máscaras, que pode gerar as máscaras automaticamente se precisar, mas também dá para gerar manualmente, como eu vou mostrar aqui. Bom, aqui foi gerada, tem a imagem, né, da planta no caso, nós pintamos aqui com o cursor e foi gerada uma máscara. Com S salvamos e fazemos isso para todas as plantas. Bom, vou pular aqui. Bom, quando a gente roda o train, ou vou rodar nesse momento, ele começa o treinamento e mostra no terminal o número da época, como acabou de mostrar, a perda, né, no caso o loss, e o médio. Bom, esse loss
indica o erro entre a máscara prevista pelo modelo e a máscara real. Quanto menor esse número, melhor, né? Então aqui você pode ver que está 0,73, 0,70, 0,64, 0,50, enfim, ele tende a diminuir sempre. Já o médio, né, ele mede quanto a máscara gerada pelo modelo se sobrepõe à máscara real. Ele vai de 0 a 1, e quanto mais perto do 1, mais precisa é a segmentação. No final, ele salva os resultados nessa pasta resultados, né? E lá dá para ver as imagens que o modelo previu e comparar com as máscaras reais, para ter uma ideia visual de como ele está saindo. Aqui ele vai salvando todas as imagens, ó. Bom, é isso, pessoal. Obrigado.